Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente. Mais uma tarde de sábado aí juntos para fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente com a nossa amiga Ana Paula. Olá. Vamos estar refletindo aí sobre o tema de hoje. Lembramos que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Temos transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Sempre falamos aqui da importância da participação de vocês, né? Isso é fundamental. Isso aí enriquece muito os nossos programas, o nosso tema, as nossas reflexões. Lembramos que vocês podem participar enviando mensagens pelo nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, pelo nosso número de WhatsApp, 966328040. E essas mensagens ou perguntas ou comentários também podem ser deixados na rede ou na radiobrasilespírita.com.br. Vamos reservar sempre um tempinho no último bloco para a gente estar respondendo. Caso não consigamos fazer isso aqui, vamos responder por e-mail. Por isso é importante deixar, né, esse endereço de... Isso, eu ia falar exatamente isso. Deixando o comentário na rede ou na rádio, não esquece de deixar o seu e-mail para a gente poder enviar a resposta. Está fazendo aí um contato, né, durante a semana para enviar as respostas. Porque o nosso tempo aqui é tão pouco e os assuntos são tão amplos, vastos, né? A gente já resume aí o máximo. Por isso a gente tem que otimizar bastante. Lembramos também que nosso programa é um programa de gênero universalista, né, Aninha? Estamos sempre aqui abordando, falando de ciência, religião, filosofia. E o importante é abordarmos os pilares, a essência da doutrina espírita. Somos espíritos, precisamos ter essa consciência para que possamos deixar um pouco mais sutil essa nossa estada aqui em Terra. Entendermos melhor, né, o porquê de estarmos aqui, quais os propósitos, para onde vamos, o que devemos fazer, quais são os ensinamentos que devemos seguir quando aqui estamos encarnados. Na semana passada nós estivemos aqui com o nosso amigo Luiz, falamos mais uma vez das parábolas do nosso Mestre Jesus, desses ensinamentos aí vindos do nosso Criador. Falamos festim de bodas, humildade. Da humildade. Exato. Mais uma vez reforçando que esses ensinamentos dos nossos maiores, que sempre nos são trazidos aí como dádiva do nosso Criador, não podemos colocá-los muito distante, né, de nós, né, Aninha? Devemos tentar ao máximo trazer isso para o nosso dia a dia, praticar esses ensinamentos, vivenciar esses ensinamentos. Eu acho que foi exatamente por isso que Jesus tinha o cuidado de, ao contar as parábolas, usar as atividades do cotidiano, o que acontecia no dia a dia, as relações da sociedade, exatamente para facilitar esse entendimento, né? E devemos aí nos colocar cada vez mais aptos, né, propícios, voltados a colocarmos no nosso dia a dia esses ensinamentos, trazermos para a prática, né? Não deixar só nos livros, não deixar só no intelecto, darmos importância à ação, à atitude, fazermos de fato. Hoje, mais um tema aí também que vamos estar falando de obsessão e auto-obsessão. Nossa, vamos ter pouco tempo aí para poder estar abordando tudo. Participem, manda aí as perguntas, dúvidas, que é justamente esse processo aí de intercâmbio mental. Isso. Né, Aninha? Kardec abordava muito, a doutrina espírita aborda muito essa influência, esse intercâmbio vindo do espírito desencarnado para o encarnado, o quanto eles influenciam na nossa estada, né, aqui na nossa vida no plano físico. Mas nós temos outras vertentes, né? Nós temos aí outros caminhos, que pode ser a obsessão na mão inversa, que pode acontecer daqui, do encarnado para o desencarnado. Sim. Essa influência aí, esse intercâmbio mental, essa influência pode sair daqui até os desencarnados, mas também pode acontecer aqui no nosso plano, entre os encarnados.
não é isso? Ou seja, no nosso dia a dia precisamos estar atentos porque podemos estar sendo obsidiados, mas também temos uma grande possibilidade de sermos os obsessores. Até porque assim, a definição de obsessão é a influência ostensiva de um espírito sobre o outro. E como nós, apesar de estarmos dentro do corpinho, continuamos sendo espíritos, então nós somos capazes, sim, de obsidiar alguém. Não necessariamente precisa ser entre um encarnado e desencarnado. Porque a princípio parece que isso é um privilégio de quem está no mundo espiritual, né? Só quem está no mundo espiritual é capaz de fazer, e não é assim que funciona, né? E esses temas, precisamos estar atentos, porque a coisa é muito sutil, como elucida André Luiz, né? A coisa, podemos, se não estivermos com a atenção muito voltados para essas possibilidades, podemos estar, né, a cada minuto, a cada momento da nossa estada aqui em Terra, sendo obsidiado, tendo uma influência, né, que pode aí estar prejudicando, fazendo mal, ou nos desviando dos caminhos que devemos, né, ou que melhor se faz para poder seguirmos aqui em Terra. Não é isso, Aninha? É exatamente isso. Assim, hoje a conversa é um tema bom, né? Até porque assim, a ideia é que a gente amplie a visão em todas essas possibilidades da chamada obsessão. Primeiro, tirar desmistificar que ela só ocorre do mundo espiritual para o mundo carnal e que todas as pessoas que são obsidiadas são de alguma maneira vítimas de espíritos perpetualmente maus. Isso. Não é exatamente assim que acontece, né? Muitas vertentes aí, né? Exatamente. Então, assim, o mais importante é aquilo que você falou. É importante que a gente se reconheça dentro desse processo. Qual é o meu papel dentro desse processo da obsessão? Primeiro, é um intercâmbio. Para que haja um intercâmbio, é preciso que haja uma conexão. É preciso que haja uma afinidade. Né? Esse é o primeiro passo. As antenas precisam estar sintonizadas. Exatamente. Né? Segundo, que a gente precisa lembrar, que a gente já falou isso aqui muitas vezes. O nosso universo, ele é mental. Nós somos seres mentais. Então, se eu não controlo onde está a minha mente, onde está o meu pensamento, eu perco o controle da situação. Então, muitas das vezes, sou eu, através do meu descuido mental, que estabeleço uma conexão. Ou crio essa conexão. Quando a gente fala, né, da obsessão de encarnado para encarnado, sou eu que crio essa conexão. Então, o primeiro passo, o orar e vigiar, que não é à toa que Jesus falava pra gente, né? Orar e vigiar. Atenção a todo momento. Que o vigiar não é vigiar a vida dos outros, é vigiar os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos e comportamentos. Então, o primeiro ponto é como eu estou sentindo o ambiente? Como eu estou conduzindo o meu pensamento, os meus desejos e as minhas vontades? É assim que eu estabeleço as conexões. Se eu estou sujeita a receber influências de espíritos desencarnados ou encarnados negativamente, eu também estou sujeita a receber as influências positivamente. Porque o mundo não é feito só de seres maléficos, graças a Deus. Muito pelo contrário, a gente está o tempo inteiro cercado dos nossos guias, dos nossos protetores, daqueles que estão nos auxiliando. Então, se eu tenho a capacidade de sintonizar negativamente, eu também tenho a capacidade de sintonizar positivamente. E como é que eu faço a escolha? Eu faço a escolha. Como é que eu faço isso? Por isso que é sempre bom a gente estar atento, né? Porque se existe um processo de obsessão, existe sintonia. Em algum momento, né, foi criado alguma situação. Vamos abordar aqui esse lado muito abordado por Kardec, né, que foi perguntado, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos desencarnados influenciam na nossa vida em Terra. Sim. A resposta é que influenciam muito mais do que podemos imaginar. Muitas vezes eles nos dirigem. Não é? Muitas vezes estamos literalmente nas mãos, né, desses espíritos.
Como falamos, bem lembrar, a sintonia, né? A antena, né? Aonde estamos conectados. Vamos lá, se temos no plano espiritual, se vamos sempre estar respondendo pelos nossos atos, se temos qualquer desafeto, qualquer situação a ser resgatada, de alguma situação que fizemos, né, a uma outra pessoa, e essa pessoa se encontra no plano espiritual, em algum momento foi feita essa desavença, essa pessoa ainda, por ignorância ou por, né, distanciado ainda das leis divinas, se ela tiver em mente e no coração petrificado aquela vingança, aquela perseguição, né, ela vai sim procurar, né, ajustar essas contas. Vai atrás da justiça. Justiça com as próprias mãos. E aí, sabemos que causa e efeito, vamos ter que responder por isso. Não necessariamente, né, dente por dente, ouro por ouro. Mas precisamos estar atento o quanto está a nossa antena sintonizada para isso. Né? Se a gente der um exemplo, né, assim, vamos exemplificar essa história. Imagina que eu, numa vida lá anterior, usei de má fé, roubei o dinheiro lá de uma viúva. Ok. Claro que a viúva ficou ressentida, traiu, com raiva, traída e tal. Nos separamos, cá estou eu agora, né? Levando uma vidinha, lendo o livro dos espíritos, lendo o evangelho, fazendo culto no lar, me sentindo uma pessoa muito melhor. Só que ela está lá ainda no plano espiritual, ancorada naquela mágoa, naquele sentimento de perda, de ter sido roubada, de ter sido traída. E aí ela me reencontra, porque nós somos, né, nosso caminho tá trilhado. E aí a gente se reencontra. Sintonia. E aí, só que eu estou aqui, né, fazendo culto do evangelho no lar, mas eu continuo mesquinha, eu continuo preocupado com o dinheiro, continuo achando que eu podia, né, vamos vender isso aqui, não está muito bom, mas eu cobro um pouquinho mais caro porque eu preciso de um lucro. Eu continuo com os mesmos resquícios daquela outra vida. Posso não estar mais usurpando o dinheiro dos outros, mas ainda vibro nessa sintonia. E aí ela encontra a conexão comigo. É por aí que ela vai conseguir justiça que ela acha que é correta. E aí começam as preocupações, porque eu vou perder o emprego, se eu perder o emprego, como é que eu sobrevivo? Se eu perder o emprego, eu não tenho plano de saúde, eu vou ficar doente. E é assim que se estabelece uma conexão. E aí estou eu entregue e conduzida dentro de um processo obsessivo. Por isso é preciso atenção, né? Porque a coisa é muito sutil. Às vezes não percebemos de onde vem, o que vem, o que é nosso, o quanto é influenciado, né? O quanto... por isso que precisamos estar atentos, né? Sempre. Porque aonde está, o que Jesus diz, né? Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Exatamente. Né? Aonde eu vibro, o quanto eu estou voltado, coração e mente, para o bem ou para o lado mais obscuro. Né? Para as coisas mais sutis, mais leves, ou para as coisas mais mundanas, mais terrenas, porque essa sintonia ela vai se fazer quando as duas antenas estão bem, né, conectadas. E aí, assim, mantendo esse exemplo, né, se, nesse caso, dentro de um processo evolutivo, eu já consegui entender que esse dinheiro não é tão importante, que ele é só um instrumento, mesmo que eu receba toda aquela influência. Olha, presta atenção, você vai perder o emprego, você vai ficar na miséria, né? Mas se eu conseguir desenvolver isso dentro de mim e eu estou sintonizando com aqueles que me acompanham, eu vou sentar, vou fazer uma prece e vou dizer, ok, se eu perder o emprego, a situação vai ficar difícil, mas alguma coisa vai acontecer. Então você começa a criar obstáculos a essa interferência direta. Né? Você começa a se vacinar contra essa influência direta. Mas para isso você tem que acreditar. Né? Você já tem que estar consolidado com esses ensinamentos, consolidado com a tua conexão também, como, por exemplo, o teu guia protetor, que é ele que vai te ajudar nesse caminho. Agora, se a gente se acha autossuficiente e quer caminhar pela matéria como se fosse simplesmente matéria, aí está muito mais vulnerável. Porque essa influência, né, essa influência vinda, essa influência negativa, essa influência
em busca de fazer uma justiça ou dar o troco por uma situação acontecida entre essas duas mentes, né, essas duas pessoas, ela vai tomando força na medida que a nossa mente, o nosso coração está desestruturado. Exatamente. Né? Não tem um solo, não tem aonde segurar. Né? Ficamos vulneráveis. E quando essa energia começa a desestruturar esse fluido vital, né, que dá vida ao né, ao corpo físico, essa energia cósmica começa a influenciar no psique. Sim. Né? E aí começam as distorções da mente, porque não temos sustentabilidade, né? Não nos sustentamos no sagrado, não temos fé, não acreditamos. E essa vulnerabilidade trazida pelas enfermidades desse fluido vital, né, provocado por essa obsessão, descontrola totalmente a mente e o coração. E acabamos que a influência negativa é tão grande que influencia em tudo e em todos, até os que estão ao nosso entorno. Contamina tudo. Né? Vira uma bola de neve, literalmente. E aí, como não temos estrutura, não temos aonde nos segurar, não temos base, não embasamos a nossa estada aqui no sagrado, no divino, nas coisas mais salutares, ficamos suscetíveis, né? Ficamos condicionados a todo esse aparato negro, como diz André Luiz, né? Cria-se uma parede obscura, cada vez mais difícil de se sair, mais complicado, porque os processos de obsessão, eles vão tomando uma proporção muito grande, né? Vamos abrindo caminho, abrindo brechas cada vez mais e, consequentemente, né? Porque sabemos que não foi uma, né? Nós já fizemos inúmeras. Sim, com certeza. Porque aí, assim, eu estou falando, deu um exemplo da viúva, mas foram várias viúvas, várias vezes, né? É igual a história do perdoar 70 vezes, não é à toa, né? Por isso é que precisamos dessa atenção. Sabemos aí que esse momento que estamos aqui não é a primeira vez e não vai ser a última. Já tivemos inúmeras outras e vamos ter outras, né? Quantas forem necessárias para a nossa evolução, falamos sempre isso. E essa, é bom lembrar que é a nossa melhor, né? Encarnação. Estamos no nosso melhor momento. É a nossa melhor versão. Né? Como espírito, como... Imagina o que fizemos aí para trás. Então, na verdade, ainda guardamos muitos desafetos, muitos, né, desencontros, muitas adversidades. E, como diz sempre os nossos maiores, né, não necessariamente precisa ser olho por olho, né, dente por dente. Podemos amenizar isso, vibrando de uma outra maneira, né, resgatar isso no bem, no caminho do bem, da fraternidade. Né? Exatamente. Acho que chegamos aí ao finalzinho. Chegamos. Vamos... Já tem pergunta. Já temos pergunta. Não esqueçam de mandar, podem participar, o que não der para a gente estar abordando aqui no finalzinho, vamos responder por e-mail ou pelo WhatsApp, ou então até no próximo programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa de hoje, o tema obsessão e auto-obsessão. E o nosso tempo é tão curto, né? Porque passa muito rápido. A gente vai ter que, né, ser muito sucinto aí nas abordagens. Como falamos, esse intercâmbio mental aí, essa influência, Kardec aborda muito o lado de lá para cá, mas como falamos, temos outras vertentes aí, outros caminhos, que é justamente, né, a mão aí inversa, é essa obsessão do encarnado para o desencarnado. Né? E depois vamos abordar também o encarnado para o encarnado e falar um pouquinho da auto-obsessão. Vamos ver se a gente consegue aí ter um tempo. É importante a gente estar sempre atento, porque se há esse intercâmbio, se o universo é mental, se somos mente, precisamos estar atento ao que está na nossa mente, o que está no nosso coração, qual alimento, né, que colocamos para dentro. Precisamos, fundamental, termos em mente quem somos, de onde viemos. Nós somos espíritos imortais que de tempos em tempos temos essa oportunidade divina, sagrada, nos dada pelo nosso Criador, para passarmos um tempo aqui no plano mais denso, com propósitos, com objetivos. E esses objetivos, sabemos, são lapidar a alma, melhorar os sentimentos, despertar o amor, os sentimentos mais nobres dentro de nós, despertar as virtudes. E quando aqui sabemos disso, quando viemos, né, temos uma visão aí geral do que precisamos fazer aqui, mas quando aqui chegamos, a tendência é esquecermos de tudo isso. A tendência é nos deixarmos levar pelas influências, pelos desejos, pelas paixões do plano material, da doutrina material. E, consequentemente, abandonamos literalmente esse comprometimento divino. E um deles é justamente esquecermos de que somos imortais e quando o desejo do apego, que é muito comum, né? Falamos no discurso ou no intelecto que é amor, mas ainda desconhecemos, né, a essência desse sentimento, confundimos muito, e esse processo de posse que temos hoje, principalmente entre os nossos consanguíneos, né, filho, esposo, esposa, amigos, namorados, e quando há um desencarne entre esses nossos próximos, tendemos muito a obsidiar esse espírito que já cumpriu a sua missão, né, que passou pelo processo, que todos, né, nós temos um tempo aqui em Terra, a única coisa que temos certeza é do desencarne. Depois desse tempo cumprido, vamos voltar para a nossa essência, a nossa pátria, né, verdadeira, que é a espiritual, mas não reconhecemos muito isso, ou não acreditamos muito nisso, porque existe um limite. Sabemos da dor, mas não podemos sofrer com ela, como diz Buda. E se entendermos melhor que todos somos filhos de Deus antes desse grau de parentesco que temos aqui, né, conseguiríamos entender um pouco melhor, né? E às vezes, assim, se você parar e analisar isso friamente, você vê que é o que você falou, é o peso do apego e um certo egoísmo. Isso, porque egoísmo. Você fica o tempo inteiro preocupado. Eu estou preocupada com a minha dor. Eu fiquei sozinho. Eu não tenho mais a mãe, o pai, o irmão. Eu isso, eu aquilo. E o outro? E aquele que se foi, né? Que, como você falou, cumpriu aquilo com o qual ele se comprometeu. Chegou no final da jornada. Tem um descanso merecido. E eu preocupada comigo, que eu fiquei sozinha. Então, assim, é o apego, é o egoísmo. São sempre os mesmos sentimentos ligados ao corpo mais denso, que levam a gente a cometer essa obsessão, ou seja, incomodar o outro que está lá, já pronto para iniciar uma nova jornada. Então, isso é muito... e ninguém fala disso.
Né? Incrível, né? Ninguém fala disso. Aí você vê a pessoa sofrendo, aí quando você chega e fala, mas pensa bem, né? Ele já chegou no tempo dele, não é importante que você agora envie uma prece, um momento de oração, para que ele se sinta confortado e acolhido, mas eu estou sozinha. Oi? A coisa é bem egoísta, né? Não está sozinha, até porque ninguém está sozinho, nenhum de nós está sozinho. Então é importante isso, que a gente comece a criar, a reforçar a ideia de que nós não somos limitados, nós somos infinitos, nós somos imortais e não somos propriedades uns dos outros. Nem possuímos e nem somos, né? Porque nós já tivemos várias famílias, várias ao longo dessa nossa jornada, já participamos de composições diversas de família. Então imagina se cada vez que uma mãe perdesse um filho, ela se conectasse a ele para sempre. Né? Não é assim. A ideia de você receber uma família naquela encarnação é para que você tenha os instrumentos mais eficazes para aquele teu aprendizado. Eles não te pertencem, nem durante a encarnação e muito menos depois dela. Né? Então é preciso que a gente entenda isso e pratique o bem ao próximo. Porque o afastamento nesse momento é o melhor que a gente pode oferecer para um espírito que desencarnou. Se fortalecer mais em Deus, né? E exatamente isso. Sair um pouco desse quadrado, sair um pouco do consanguíneo. Ensinamento de Jesus. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Somos todos filhos de Deus. De tempos em tempos estamos ao lado de espíritos afins para que possamos ajudar e sermos ajudados na nossa evolução. Precisamos entender bem isso, porque quando conseguimos mudar os conceitos, aí conseguimos mudar as atitudes. Sim. Precisamos abrir um pouco mais esse amor egoísta que temos, que ali entre os nossos, só os meus, só para os meus, só com os meus. Abrir um pouco mais isso. E aí sim, né? Aí vai poder se fortalecer diante dessa situação, porque aí quando acontecer um momento desse ciclo cumprido, como o Buda diz, vamos repetir, né? Viver a dor, mas não sofrer com ela, entender, né, que é um momento necessário que todos vamos passar e confiar em Deus. Faz parte do ciclo. Não é? E muitas das vezes, bem lembrado, muitas das vezes o que vemos é muito natural, isso, muito comum, é que as lamentações são porque vai haver um desfalque material, né? Vai haver uma falta material. E agora, quem vai pagar as contas? E agora, quem vai fazer não sei o quê? E agora, como que eu vou fazer? Que se fulano era que fazia isso, que fazia aquilo, fulano era que... Não é? É muito egoísta esse lado. E se pararmos para analisar isso, voltarmos um pouquinho a nossa atenção para o sagrado, para o divino, né? Uma visão mais espiritual de tudo isso, vamos ver que o nosso filho, antes de ser nosso filho, ele é filho de Deus. E que numa próxima encarnação, ele pode vir como esposo, como amigo, como irmão. Então não existe... o amor é incondicional porque é o amor de mãe para filho. Incondicional? E na próxima encarnação? Ele vem como marido, então mudou? E o pior é que ele não é incondicional porque sempre sobre o meu ponto de vista. Exatamente, né? Tem interesse, né? Para ele ser incondicional, eu tenho que visar primeiro o outro. Né? O que é melhor para ele agora? Né? O que vai fazer ele feliz agora? Mas não é assim que a gente ama, né? A gente ama sempre assim. Por que é engraçado você... você não está namorando, por que você gosta tanto dele? Porque ele me trata bem, porque ele cuida de mim, porque ele é meu amigo. Olha o quanto... O ponto de vista é sempre o meu ponto de vista. Tem que vir, né? Tem que vir. Nada... E a gente não tem esse conceito, né? Precisamos do amor incondicional. Ainda está muito distante, ainda estamos em processo, mas precisamos entender. Né? Quem sabe se a partir de agora, né, quando esse sentimento aflora, vier na cabeça essa informação de que, meu Deus, eu estou obsidiando o outro. Né? Talvez a gente se policie para ir
diminuindo essa interferência, né? Porque tudo é um exercício. Tudo é um exercício diário de observação, primeiro, de como é que eu estou me comportando em relação ao outro. E a informação, né? A gente estuda tanto, lê tanto, vê tanta coisa, mas tem que começar a usar essa informação. Então, será que nesse momento que eu estou aqui me lamentando porque eu fiquei sozinha, minha família inteira já desencarnou, eu não estou sendo egoísta e não estou magnetizando, estou interferindo no processo evolutivo deles? Por conta de uma tristeza que é minha, que eu preciso aprender a conduzir, que talvez seja parte do meu planejamento encarnatório, ficar sozinho. Né? São muitas informações que a gente não leva em consideração, porque está sempre preocupado com o próprio umbigo. E sempre os exemplos, né, que a gente tem aí dos nossos maiores, dos avatares, dos espíritos mais elevados, de luz, é que a gente precisa exercitar esse desapego. Né, para se distanciar um pouco dessa possibilidade de obsessão, porque vamos responder por tudo isso, ou seja, consequentemente, estamos cavando um buraco para nós mesmos, estamos na contramão das leis divinas, né? E de que maneira que eles mostram? O exemplo de Chico Xavier, toda noite de Natal, ou a grande maioria delas, como é comum hoje. Estamos falando do Natal, mas tem uma série de comemorações. Só os meus. Reúne-se todo mundo, casa fechada, trancada, só os meus. Os outros, para lá. Quantas crianças não temos aí precisando desse amor, precisando desse carinho, desse abraço? Quantos idosos nos abrigos, asilos, nas ruas, precisando desse... E o que nos ensina os nossos maiores é quando saímos desse nosso quadrado, adentramos a outra porta do vizinho, a do amigo, a das creches, orfanatos, estamos expandindo esse nosso amor, né? Estamos nos preparando para poder externar um sentimento mais nobre, não egoísta, não pelo meu e para o meu. Então as oportunidades, os exemplos estão a todo momento na nossa existência. O quanto damos atenção para isso? O quanto estamos voltados a isso? O quanto queremos isso? Porque exige evoluir espiritualmente, emancipar a mente, né? Nos aproximarmos de Deus, exige que abrir mão de determinadas coisas. Né? Nós vamos ter que sair um pouco da zona de conforto. Tem que fechar alguma coisa. Eu estou dentro da minha casa, estou com a minha champanhe, o meu não sei o quê, a minha mesa farta, os meus. E você tem que entrar em um local onde você vai ver que não tem nada, né? Vai ter naquele momento, naquela ceia, naquele momento, o que você levar, né? De doação. Ah, não, mas aí é meio... São escolhas. Escolhas. Os caminhos são dados e nós fazemos as escolhas. O que a gente não pode esquecer é não nos colocarmos na posição de vítima, porque vamos sempre colher os frutos das sementes que semeamos. E uma coisa que é certa, né, que todos eles falam isso pra gente. Não é castigo, né, não é repreensão, é uma oportunidade de aprendizado. E a gente vai receber naquela encarnação todo o aparato necessário para que aquele aprendizado ocorra. Se as oportunidades vão ser favoráveis ou desfavoráveis, vai depender da escolha que eu fizer nesse momento. Então, se a minha programação foi para ter a companhia da minha mãe nos 5 primeiros anos de vida, porque daí para frente eu precisava experienciar uma separação dela, como é que eu vou aprender se eu permanecer ao resto da minha vida conectado àquele espírito que por um intervalo de tempo foi a minha mãe? Então é disso que a gente está falando, né? A gente acaba não progredindo, não cumprindo o nosso planejamento de progresso e interferindo no progresso do outro. Prejudicando, né? Porque é isso que a gente faz, a gente interfere no progresso do outro. E aí a gente sai da condição de que de que o obsessor é um ser do mal, que se eu sou um obsessor também, né, eu não sou tão do mal assim. Faço escolhas equivocadas, mas também sou capaz de prejudicar o outro. Né? E André Luiz, mais uma vez, claro, muito claro nisso. Estamos citando André Luiz, que ele fala muito, né,
da vida no plano espiritual, né? Ele elucida muito a respeito disso. E ele diz o seguinte, uma das frases de André Luiz é: acerta a sua vida, porque senão a vida vai te acertar. Ou seja, se prepara, entenda tudo isso, como é o processo, as regras do jogo. Pega o tutorial, não só intelectualmente, né? Se exercita nele, coloque ação nesses ensinamentos, que é o caminho ensinado por todos eles. E aí, atenção àquela obsessão que praticamos no nosso dia a dia, né? Que é o encarnado para o encarnado, que é muito comum na nossa convivência. Queremos sempre impor as nossas vontades, os nossos desejos. Eu sei, eu quero, eu acho. Eu sei o que é melhor para você. Não é? Sempre. E isso não deixa de ser uma obsessão, um tormento ali para aquelas pessoas que estão convivendo ou na mesma cena que a gente nesse cenário. Né? Isso é muito importante, porque a gente vem fazendo isso, né? A gente já vinha fazendo isso, mas assim, atualmente a gente vê isso de maneira muito evidente, né? Por conta de responder a um padrão de excelência, né? Estabelecido para essa nossa sociedade material, a gente chega ao ponto de quase torturar as crianças, estabelecendo, querendo deles resultados que não necessariamente eles vieram aqui para obter. Então, dentro dessas relações humanas, a gente vem, sim, obsidiando constantemente aqueles que convivem conosco. Ou as crianças, porque a gente quer que eles atinjam um padrão de excelência, ou os nossos idosos, porque eles já não têm fisicamente condições de nos dar respostas que a gente exige que eles deem, ou porque a gente está numa condição dentro da empresa como gestor e quer resultados inalcançáveis, né? Então, são atitudes que a gente tem diariamente, que se você para e analisa, você identifica claramente um processo obsessivo. E tem que estar atento a tudo isso, né? André Luiz, ele diz, nos elucida, dizendo que precisamos atenção, né, a esse processo, porque a espiritualidade trevosa, a espiritualidade que está para distorcer, né, se assim podemos dizer, os nossos caminhos, desviar a humanidade da evolução, que é o objetivo das trevas, né, é justamente, né, colocar um empecilho. Colocar um empecilho. E dito por eles que um dos pontos favoráveis, se assim podemos dizer, às trevas é o medo. Né? E já vivemos diante da insegurança. A insegurança, ela traz muito medo. E o que se vê normalmente hoje, né, no sistema humano de ser, na nossa sociedade, são os pais colocando a todo momento medo nas crianças. Mas se você não fizer isso, vai acontecer isso, se você não fizer aquilo, é uma insegurança muito grande, né? Uma sobrecarga mental, que é uma obsessão pesada, e vai ter que responder, porque somos os responsáveis, né? Os pais têm essa responsabilidade dessa condução. Duplamente responsáveis. E aí fortalece, né? Porque as crianças, ela têm uma certa proteção espiritual durante um determinado tempo. Mas isso não quer dizer que as livre totalmente dessa influência. Porque elas não são crianças, né? Elas estão Isso, crianças. Essa proteção, ela é um pouco limitada. Existe a proteção para a criança, existe para que ela cumpra aquele determinado momento, sim. Mas isso não quer dizer que esteja totalmente imune a isso. E essas atitudes dos pais abrem muito essa brecha, porque a criança, não só a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, né? Quantos filhos falando para a mãe, não, mas se a senhora não fizer isso, mãe, vai acontecer isso, mas, ou seja, né? É uma retroalimentação muito grande, né? E precisamos estar atentos, que alimento é esse que estamos não só ingerindo, mas distribuindo. Né? Dividindo, na verdade. Acho que chegamos aqui, a produção está cedendo mais 5 minutos, né? Não. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso segundo bloco.
Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último. Olha, último. Último. E tem mais perguntas. Saia daí. Chegou mais um. Bom, meus amigos, voltamos aqui então para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Eu acho que a produção vai conceder aí mais uns 10 minutinhos. O terceiro vai ser de 1h30. Porque perguntas chegando e o tempo é muito curto, né? Estamos hoje com o tema obsessão e auto-obsessão. Falamos aí, abordamos um pouco rápido sobre as linhas, né? Os mecanismos dessa obsessão, de lá para cá, do espiritual para o físico, do físico para o espiritual, do físico para o físico e a auto-obsessão, né? O quanto somos responsáveis, né? O quanto temos participação nessa confusão, né? Nessa não organização dos nossos pensamentos na nossa vida terrena. Sabemos que somos imperfeitos, né? Todos somos imperfeitos. Mas quando temos a consciência e a vontade, né? Voltados para o ajuste, conseguimos então o auto-perdão. Mas esse auto-perdão ele tem que ser com um índice de responsabilidade, tem que ter grau de responsabilidade dentro dele. Ou seja, é um auto-perdão condicionado a melhoras. É um auto-perdão condicionado à evolução. É um auto-perdão condicionado a ajustes, a melhoramentos, a abrir mão, né? A sair da zona do conforto, a fazer um encontro comigo mesmo, consigo mesmo, né? Uma introspecção, a uma aproximação com o mais sagrado. Nós temos e podemos fazer de tudo, mas temos que ter atenção porque tudo que podemos fazer não pode ser em detrimento ao divino, sim, ao sagrado, senão estaremos na contramão, jogando contra, alimentando os inimigos, dando armas para os inimigos. Então, quando não conseguimos, diante das adversidades, das tribulações ou das provas que a vida nos traz, nos apresentam, e não conseguimos, fracassamos, escorregamos, desviamos, e temos essa consciência, aí é o momento do auto-perdão. Consciente, como dizemos. Porque perseverança, constância e ritmo é o que vai nos fortalecer nesse caminho sagrado. Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Qual o meu objetivo? Qual o meu propósito? Tem um fundamento? Qual esse fundamento? Ele está fundamentado em força maior? No nosso Criador, em Deus? Eu tenho esse comprometimento comigo, em primeiro lugar, e com as leis divinas. Aí a gente consegue amenizar esse processo de auto-obsessão. Quando não encontramos respostas, vêm as frustrações, vêm as decepções, consequentemente não há uma organização no psique. Aí os caminhos são medicamentos, ou seja, saímos da parte sóbria da coisa, vamos viver condicionados,
né? A parte química, nos tirando cada vez mais a nossa lucidez, e aí a coisa tende a degringolar. Nós ficamos como instrumentos à mercê, né, dessa parte mais complicada, trevosa. Entregamos o jogo. Por isso é preciso atenção nessa parte da auto-obsessão, né, Aninha? Parece que é repetitivo, né? Que a gente fica assim, falando a mesma coisa várias e várias vezes. Mas porque esse é o ponto central, né? É o ponto onde a gente precisa dar mais atenção. E é o que a gente menos presta atenção. A gente volta, né, para essa nossa vida. Claro que assim, a gente está aqui dentro de um corpo de carne, numa sociedade, num ambiente materializado, porque isso traz para a gente aprendizados. Mas a gente precisa ter fortemente consolidado que ele é provisório, que ele é transitório. Então a questão do auto-perdão, ele tem que se ver precedido pelo autoconhecimento. Quem eu realmente sou, quais são os meus objetivos nesse período. Mesmo que eu não tenha conhecimento do meu planejamento encarnatório, mesmo que eu não saiba o que é que eu vim, por que é que eu vim, por que eu vou encontrar ou desencontrar pessoas nessa existência, eu tenho que ter consciência de que tudo que está me acontecendo tem um propósito, tem um objetivo educacional. E eu tenho que ter consciência que o que eu vou juntar de tesouros, eles não são materiais, eles não vão acompanhar aquele corpo que eu vou devolver para a natureza ao final desse processo. Então, se eu tenho que me preocupar em amealhar tesouros que vão me acompanhar para o mundo espiritual, é nisso que eu preciso focar a minha atenção, focar o meu sentimento e a minha energia. Então, quando eu me prendo a correr atrás de ter um padrão de beleza física, um padrão intelectual, porque eu preciso desses ou desses títulos, ou que eu preciso, se eu não conseguir, eu preciso forçar que os meus filhos, o meu marido ou a minha esposa alcance esse padrão, porque indiretamente eu também vou alcançá-lo, eu estou abrindo mão do meu planejamento encarnatório, estou interferindo no planejamento encarnatório alheio e, principalmente, estou deteriorando o meu controle mental. Porque aí eu começo a dizer para mim mesma que eu não sou capaz, que eu só vou ser feliz se eu tiver isso, eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo, eu só vou ser feliz... E aí eu começo num processo de monoideia, e aí ocorre aquilo que você falou. Eu, sozinha, com as minhas próprias forças, crio à minha volta aquela parede negra espessa que André Luiz tanto fala. Eu me isolo. E se eu me isolo, eu vou me afinizar com aqueles que têm interesse em alimentar esse meu pensamento de monoideia. Então eu passo da auto-obsessão para uma obsessão gigante, num passe de mágica, mas num processo que eu comecei. E aí você começa a conversar hoje com as pessoas, a quantidade de pessoas infelizes, perdidas, insatisfeitas. Por quê? Porque elas não olham para dentro, elas não se conhecem, elas não identificam através de um silêncio provisório qual é o seu objetivo, o que é a sua essência, o que o seu divino está dizendo que ela precisa buscar. E aí, se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, você acata tudo que te dizem. E nada daquilo preenche, nada daquilo reverbera positivamente dentro de você, porque nada daquilo foi criado para você. Então, esse é o grande risco que a gente vive hoje em dia. É viver para o externo. É acreditar e aceitar passivamente o que o externo me diz como sendo importante para mim. E o pior, repito isso para aqueles com os quais eu tenho a responsabilidade de guiar. Eu repito isso para as nossas crianças. Eu exijo que a escola repita esse padrão. Então, o que a gente está fazendo é um estrago sem grande, tamanho. Né? Sem tamanho. É uma corrida desenfreada, é uma corrida cega, literalmente, por posses, né? Por poder, por beleza, né? É uma coisa pelo conforto, pela segurança. Né? Abre-se mão das coisas mais sagradas. É preciso educar um pouco mais o espírito, voltar a atenção a isso.
É para isso que viemos aqui. Porque, né? A resposta dos benfeitores a Kardec, para que serve essa encarnação? Tem um propósito. E pode procurar em qualquer livro sagrado, né, os ensinamentos de todos os avatares mestres, nenhum deles, né, listou que viemos para o conforto, para as posses, para a riqueza. Né, para riquezas. Tudo tem que ter um propósito sagrado, divino, senão Platão fala muito isso. Se a vida que não tem um propósito divino, ela não merece ser vivida. Está distorcida, está na contramão. Falamos aqui no programa passado, do necessário, do suficiente, o que é excesso, o que precisa, o que não precisa. Né? Qual o ponto de equilíbrio? Para que isso? Para que aquilo? Para que eu passar a minha vida toda me dedicando a César, a Mamon? Nada disso vai na mala. Nada. E aí, quando voltamos, né, para a pátria espiritual, para a nossa essência, o arrependimento. Né? O que fizemos? Além, né, de não levarmos nada, vamos estar desesperados porque ficou tudo aqui, porque é o apego com tudo aquilo. E nessa vivência, nessa corrida pelas posses, pelo poder, vamos obsidiar aí inúmeras pessoas, aumentando cada vez mais essa carga negativa. E uma coisa que é importante, assim, a gente ouve muito isso, né? Eu vim aqui porque eu preciso me livrar desse tormento, eu preciso me livrar dessa obsessão, preciso me livrar desse... Como se isso estivesse externo, né? Não está externo. Se fui eu que estabeleci as bases necessárias para que essa comunicação se estabelecesse, sou eu que tenho que preparar o terreno para desconectar. É claro que a gente recebe ajuda o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro a gente está rodeado de guardiões, de benfeitores que querem o nosso benefício. Mas para isso eu preciso permitir que essa ajuda chegue. E se eu não higienizo o meu pensamento, se eu não higienizo as minhas conexões, a ajuda não chega. Não porque eles não queiram ajudar, porque eu não percebo que a ajuda chega. Então é muito fácil dizer, eu frequentei todos os centros espíritas da minha cidade e ninguém me livrou desse malfeitor. Não vai livrar nunca, porque você está amarrando ele cada vez mais. Você está cada vez mais trazendo ele para perto de você. Então, quer acabar com o processo obsessivo? Trabalhe em você. Fundamental essa parte. Higienize a sua psique, higienize o seu comportamento e o seu coração. É assim que ele começa a terminar. Temos uma pergunta nesse sentido, não é? Temos. Tem aí? Óculos. Consegue? Peraí, óculos. Vamos lá. Hoje estamos recebendo, importante a participação de vocês sempre, né? Acho que não conseguimos passar aqui no programa, porque nosso tempo é curto, a gente vai estar respondendo durante a semana. A primeira pergunta é da Sandra de São Paulo. E ela diz que é fã do nosso programa, que a gente agradece bastante. Obrigado, Sandra. Né? E ela pede uma orientação porque o filho está passando por um processo de obsessão. Ele não dorme, vê espíritos direto, tem crises, ela já levou em médicos, fez vários exames e não foi nada encontrado. E ela pergunta, o que fazer para ter uma vida normal? Já fui em vários centros e até agora nada de resolver. Lembramos também que as perguntas, nosso tempo é muito curto e os casos eles têm particularidades, né? Então, a gente aborda aí ao máximo, refletindo em cima dos ensinamentos que nos chegam pelos nossos maiores, mas detalhadamente a gente pode até estar falando em uma outra oportunidade fora do ar aqui, né? Isso. Sandra, nós sabemos que nada está fora do lugar. Tudo está arquitetado dentro das nossas necessidades. Né? As encarnações, como nos diz Chico Xavier, elas não erram de endereço. Ou seja, se tudo que está acontecendo há uma necessidade para todos que estão envolvidos, é uma ferramenta, um instrumento, né? Exatamente. Para reflexões, análise e evolução. Então, só dentro desse conceito a gente já consegue mudar um pouco as nossas atitudes. Não existe vítima, não é?
Se não existe vítima, somos os causadores. E essa oportunidade, como não existe injustiça por parte do nosso Criador, né, eu estou em prova. Se eu estou em prova, como que eu vou me comportar? Acho que esse é o ponto. Fundamental. Madre Teresa sempre diz que no final das contas é sempre você e Deus. Então a sua consciência precisa primeiramente estar, né, em Deus. Eu reconheço a situação, eu sei do que se trata. Agora vamos melhorar, estou disposta a melhorar isso. A harmonizar o ambiente, o meu coração primeiramente, porque esse amor saindo do seu coração e da sua mente, de fato, a leitura que é feita é divina, é interna, não é uma leitura externa, aí as mudanças começam a acontecer. Porque esse amor, a luz ela não precisa subterfúgios. Ela basta, ela se basta. Agora, para que ela aconteça, precisamos estar cientes. Bom, quanto em relação ao centro, obsessão, a gente sabe que precisamos responder por todos os nossos atos. E a melhor maneira para corresponder a isso é lapidando os nossos sentimentos. Centro espírita, modificar os nossos atos em casa, porque não adianta eu passar pelo centro espírita e tratar naquele momento aquela situação. É preciso perdurar com isso. Porque os obsessores, quando tu entra no centro espírita, eles se afastam, sabe que ali dentro vai ter proteção. Quando você sai, ele está do lado de novo. Porque como você falou, como é que eu estou saindo do centro espírita? Uma coisa que é importante, a gente falou isso aqui no início, é acabar com essa crença de que eu estou sendo atacado. Eu não estou sendo atacado. Isso. Eu estou conectado com aquela entidade. Eu estou conectado com aquele espírito. É claro que quando a gente vê uma criança passando por esse processo, né, traz um desconforto maior, porque a gente também tem a ilusão de que ele é um ser frágil e indefeso. Então, lembrando, ele não é criança, ele está criança. E que vai, né, Aninha, por não ser criança, vai te ouvir. Exatamente. As palavras que saem da sua boca e do seu coração têm uma influência, um peso muito grande nesse momento. É preciso muito cuidado. Sempre que tiver a oportunidade, boas leituras. Boa música. Não é? Um estudo, né, das propostas divinas dentro de casa. Para abrir espaço, né, para a espiritualidade de luz. Hoje a gente tem muita literatura infantil que traz os ensinamentos, tem muita música. Né? Se você falou, você já foi a vários centros espíritas, uma evangelização infantil vai ser muito importante para ele. Porque é importante que ele se fortaleça. Embora você ache que ele não entenda, mas essa aura de medo que você passa para ele, isso colabora com tudo. Então, eu estou falando que passa porque, assim, a gente é mãe, a gente quer proteger filho. Então, são pequenas modificações que vão se fazendo dentro do ambiente para se fortalecer, para ir diluindo essa conexão. Porque a conexão existe. Ou porque involuntariamente você alimenta, ou porque voluntariamente alimenta, mas a conexão existe. E não há nada externo que interrompa isso, a menos que vocês interrompam essa conexão. E o tempo, por isso é bom não se afligir com isso, o tempo vai ser o necessário para que a prova seja feita, para que a lição seja aprendida. É uma grande oportunidade de emanar amor. Só o amor muda o que já se fez. E Platão tem uma frase que devemos assim, caminhar com ela a todo momento. A melhor maneira, o que de melhor podemos fazer para as pessoas que amamos é evoluir, não é? É elevar a nossa consciência ao nosso Criador, porque isso vai emanar, isso vai sair, isso vai, né? É um sentimento que ele exala, independe da vontade de quem está próximo. Ele vai atingir, ele vai chegar. E perdurar, trazer isso para dentro, vai ajudar muito na melhora. Vamos acompanhar o caso aí, manda sempre manda um perguntas, manda um e-mail. Porque é mais fácil para a gente responder, porque exatamente você falou, cada caso é um caso. Cada um de nós é um universo. Então não tem receita de bolo, né? 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso vai resolver? Não
não é assim, né? Nós vamos estar abrindo, é até bom lembrarmos aqui, um encontro fraterno todas as quarta-feiras na Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. E o foco é esse, quem sou eu? Precisamos, Jesus, né, os ensinamentos de Jesus. Conheça a verdade e ela vai te libertar de tudo, dos sofrimentos, das dores, das amarguras, das tristezas, das angústias. Vai dar o melhor caminho a ser seguido. Ensinamentos de mestre. Né? Vamos estar falando todas as quartas-feiras. A gente vai estar divulgando melhor isso. O nosso tempo já esgotou, mas temos... Você não deu recado. Tem a Sandra aí também, né? Tem a outra Sandra da Bolívia, mas não vai dar tempo. A Sandra... Vamos ficar para o próximo programa e se você nos mandar o e-mail, a gente responde. Mas o importante, eu acredito que dentro do programa aí a gente tenha te passado algumas coisas também que possa ajudar nessas reflexões de tudo que está acontecendo aí com você e o teu filho, não é, no caso. Mas sabemos que existem particularidades em cada situação. O que estamos falando aqui, refletindo, é em cima dos ensinamentos, que é o melhor caminho a seguirmos, né? O caminho mais sutil, mais leve. Recado, na próxima semana nós teremos aqui no nosso programa a participação do nosso amigo Eugênio Eustáquio. Eugênio é de Pedro Leopoldo, hoje dirigente do Centro Espírita Meimei, né? Vem aí nos contar alguns casos de Chico Xavier, desse centro que já está há mais de 50 anos funcionando em Pedro Leopoldo, um pouquinho das histórias lá de Minas, né? Um grande amigo, vai mostrar o livro que foi organizado por ele, vai estar aqui com a gente na próxima semana. Temos muito assunto a respeito do nosso saudoso Chico Xavier. Conversa muito boa, conversa muito boa. Algum lembrete, alguma coisa mais? Acho que... Não, eu acho que é só. A produção conseguiu então mais 10 minutos? Não, né? Agradecer a todos os ouvintes que estão aí sempre, né? Muito obrigado. Com a gente aí, online, participando dessas nossas reflexões. É muito bom tê-los aqui conosco. Podem participar. Lembro que os nossos programas estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube. Vá até lá, se inscreva, que vocês recebem simultaneamente. Assim que postado, será respondido. Na semana passada, peço desculpas, não foi postado, que a produção teve uma falha aí na gravação do programa e teve que fazer alguns ajustes. Problemas tecnológicos. E que vão seguir essa semana, vão os 2 programas juntos para o YouTube. Bom, finalizamos então, acredito que sim, o nosso programa da tarde de hoje. A gente ainda volta a falar sobre esses assuntos de obsessão, tem muita coisa aí para a gente falar. Um grande abraço para todos, uma boa semana, que Jesus nos ilumine sempre, que nossa mente, nosso coração esteja sempre voltado ao sagrado. Um grande abraço. Tchau, gente.